Capítulo 3. Protocolos e comunicações de rede. Regras de comunicação. Ora bem, tal como na comunicação entre pessoas, existe sempre uma origem, portanto um emissor, um receptor, que no caso da rede será o destino, e depois existe o canal de comunicação, que no caso das pessoas é o ar, e no caso das redes é aquilo que nós chamamos a mídia de comunicação. Quais são as regras que estão subjacentes à comunicação? São as regras da boa educação e da urbanidade, que no caso das redes, essas regras são definidas por protocolos. Portanto, são os protocolos que estabelecem essas regras. Portanto, numa perspectiva semelhante à comunicação entre duas pessoas, a comunicação entre dois computadores, ou dois dispositivos computacionais, faz-se usando exatamente as mesmas especificidades que a comunicação humana. O NetAcad mostra-nos aqui uma pequena animação sobre os princípios da comunicação. Ora bem, o estabelecimento das regras é fundamental. Porquê? Porque é através do estabelecimento de regras que nós conseguimos garantir que de facto existe comunicação. Imaginem duas pessoas a conversar de forma perfeitamente arbitrária. Nunca conversariam. No limite, discutiriam ou atropelar-se-iam no discurso. Então tem que existir regras para que as pessoas possam conversar uma com a outra de forma a que a mensagem passe da origem ao destino e que o destino entenda a mensagem. É exatamente a mesma coisa que acontece nas redes. Portanto, tem que existir um conjunto de regras, que é definido então pelos protocolos, como vamos ver depois, que basicamente estabelecem um conjunto de pressupostos e de regras e, digamos que, de normas que faz com que a comunicação seja possível e, caso aconteça algum tipo de interrupção, seja porque o destino num determinado momento não está disponível, seja porque o canal de comunicação ficou congestionado, tem que existir formas de perceber se a mensagem chegou ou não chegou ao destino e o que fazer a seguir. Portanto, se é necessário retransmitir, se pode descartar simplesmente e achar que a comunicação já terminou. Portanto, da mesma forma que na comunicação entre pessoas podem acontecer interferências e as próprias pessoas, tendo em conta as regras de boa educação, as regras de etiqueta, conseguem repetir aquilo que não foi percebido ou conseguem ignorar aquilo que não faz falta para que o diálogo continue. Nos protocolos que regem a comunicação entre dispositivos computacionais em redes de computadores, esses protocolos também estabelecem estas regras todas. Então, o que é que os protocolos das comunicações em rede basicamente definem? Então, definem a codificação das mensagens, ou seja, qual é o formato em que as mensagens vão ser trocadas ou enviadas, as opções de envio dessas mensagens, qual é que é a formatação e o encapsulamento das ditas mensagens, vão definir mecanismos de temporização das mensagens e ainda o tamanho das mensagens. De forma a que, independentemente de quem está no outro lado, portanto, na outra ponta da comunicação, se reja pelas mesmas regras e pelos mesmos protocolos e, como tal, as regras de que o emissor está sujeito para enviar os dados são as mesmas que o receptor ou que o destino tem para a interpretação dos dados recebidos. E sendo que ambos cumprem os mesmos protocolos e seguem as mesmas regras, há uma maior garantia dos dados saírem da origem e chegarem de forma íntegra ao destino. Então, os protocolos da comunicação em rede basicamente são responsáveis pela codificação das mensagens, opções de envio das mensagens, formatação e encapsulamento de mensagens, temporização e tamanho das mensagens. Codificação da mensagem. O que é que se entende por codificação da mensagem? Portanto, o envio de uma mensagem tem que implicar que a mensagem tem que circular num formato que se adeque ao meio físico. E, portanto, o que acontece aqui é que quando uma mensagem é enviada, essa mensagem tem que ser convertida em bits e depois
cada um desses bits vai ter que circular no meio físico, seja ele um meio físico de um cabo de cobre, em que vai circular sob a forma de um impulso elétrico, seja um cabo de fibra óptica que vai fazer com que esse bit circule sob a forma de um impulso de luz, ou uma onda de rádio, se estivermos a falar de uma transmissão sem fios. E a codificação da mensagem é fundamental porque, se é o mesmo protocolo que está a reger tanto o envio como a recepção, então o procedimento que é feito para converter aquele bit naquele impulso de luz ou elétrico será o processo contrário, que vai fazer com que o impulso de luz ou elétrico, ao chegar ao destino, é de novo reconstruído em bits e depois passado para os dados que são depois entendidos pela aplicação de destino. Portanto, é importante percebermos que a codificação da mensagem é fundamental e é algo que é regido por protocolos de rede. Formatação e encapsulamento da mensagem. Exatamente como na comunicação postal, portanto, há formatos definidos para cartas. O próprio endereço, portanto, as moradas também têm uma regra própria, portanto, existe um protocolo associado à definição de uma carta postal, portanto, em que no canto superior esquerdo nós colocamos habitualmente o remetente e ao centro da carta, mais para a direita, colocamos o destinatário. Portanto, isto é o que está convencionado e, portanto, nós, para além de endereçarmos a nossa carta, nós também temos um outro processo, que é o processo do encapsulamento. O que é o encapsulamento de uma carta postal? É quando nós colocamos a nossa carta dentro do envelope e, na parte de fora do envelope, vai então estes identificadores de quem envia e de quem recebe. No caso do correio postal, qual é a vantagem do quem envia e quem recebe? É basicamente uma forma de eu saber de onde sai a carta, de quem sai a carta e onde, e para quem e onde vai a carta. E caso aconteça alguma situação em que o destinatário não está disponível ou a empresa que faz a entrega do serviço postal deixa de funcionar, quem pegar naquela carta facilmente consegue ou reenviá-la para o destino, porque está lá o endereço de destino, ou devolvê-la ao remetente. Então, em termos das redes, as mensagens, portanto, e quando se fala em mensagem, fala-se de os dados que nós queremos enviar, também passam por um processo de encapsulamento. Este encapsulamento, basicamente, vai acontecer ao longo do processo, desde que os dados saem da aplicação que está a enviá-los, até que são convertidos depois em sinais, como eu disse há pouco, elétricos, de luz ou ondas de rádio. E, portanto, este encapsulamento que vai acontecendo sucessivamente vai chegar a um passo final, que é o passo em que é criado algo parecido com este envelope do correio postal, que é o chamado frame, e é este frame que depois é convertido em bits, que por sua vez depois é convertido no sinal para ser trafegado através do meio físico. E até chegar ao frame vamos depois ver ainda que ele passa aqui por um processo prévio. Mas o que é importante que nós entendamos em relação aos protocolos é que são os protocolos que definem a forma, portanto existem protocolos para definir a forma como este encapsulamento é feito, de maneira a que, independentemente do tipo de comunicação que seja feita, todo o encapsulamento é igual e o tipo de dados que trafegam dentro do meio físico seguem todos a mesma regra e têm todos o mesmo tipo de identificador. Ok? Então, ainda dentro dos protocolos, também definem o tamanho da mensagem. Tal como nós dividimos as frases longas em frases mais pequenas, as mensagens longas e, portanto, os ficheiros muito grandes que devem de ser, que têm que ser enviados pela rede, também são partidos ou divididos em pedaços bastante mais pequenos. E como tal, uma comunicação, aquilo que para nós é uma comunicação, que é o envio de um ficheiro, o envio de um texto, o envio de qualquer coisa pela rede, que para nós é apenas um envio, pode ser transformado em múltiplos envios, tendo em conta que os dados são divididos em pedaços mais pequenos e são esses múltiplos pedaços que vão circular na rede, pois cada um desses pedaços que foi encapsulado e que no final é colocado dentro daquele envelope que é o frame, tem
têm os seus endereços de origem, endereços de destino, e depois, como vamos mais à frente, tem outras informações que permitem depois verificar qual é que é o número de série, se aquele frame pertence a uma série de frames para montar um fecheiro com múltiplos pedaços, e qual é o número de série daquele, se falta algum, se não falta, outro tipo de verificações que são feitas. Vamos ver aqui neste capítulo um bocadinho também como é que isto se processa. Basicamente, os dados vão partidos em frames e ao chegarem ao destino, o destino vai remontar estes frames. E quem é que define a forma como isto é feito? São os protocolos associados à rede. Protocolos que fazem com que toda a rede funcione da mesma forma, seja no envio, seja na recepção. Temporização da mensagem. A temporização da mensagem é importante porque existem protocolos também que fazem este controle. E que controle é este? Basicamente existem 3 mecanismos de temporização de mensagem. O método de acesso é algo que é muito importante. Eu deixei-vos aqui um link de um vídeo. É um vídeo muito interessante, vocês deverão ver. E voltando aqui um bocadinho à gênese das redes, a colisão de dados era algo que era muito... acontecia muito... Nas redes iniciais, porque eram redes que usavam o mesmo canal de comunicação, fosse para enviar ou para receber, como também vamos ver um pouco mais à frente. E o que acontecia era que, ao mesmo quando havia 2 equipamentos que na mesma rede que usavam o mesmo cabo para trafegar, enviavam dados ao mesmo tempo, esses dados colidiriam. E então foram as redes, em termos de método de acesso, foi implementado o CSMA CD, que é o Collision Detection, e o CSMA CA. Por curiosidade, CSMA significa Carrier Sense Multiple Access. E, portanto, o Collision Detection era uma forma que existia de se verificar, portanto, havia uma detecção da colisão de dados na rede e fazia com que os 2 equipamentos que fossem informados da colisão de dados tinham um temporizador aleatório, com tempos aleatórios, que fazia com que eles depois, quando retransmitissem ao fim daquele temporizador estar esgotado. Como era um temporizador aleatório, era muito difícil que o valor de tempo de espera de um e do outro fosse o mesmo, e portanto havia um deles que ia retransmitir em primeiro lugar, e portanto o outro, quando tentava verificar se o meio de comunicação estava vazio ou estava disponível, percebia que ele já estava a ser ocupado e então não retransmitia. Pronto. Depois, este era o Collision Detection. O Collision Avoidance é um mecanismo que existe ainda nas redes Wi-Fi, que o equipamento, antes de enviar os dados, envia um pedido à rede, perguntar se o meio está disponível para enviar, se não, fica a aguardar até estar disponível e poder fazer o seu envio. Depois, o controle de fluxo. O controle de fluxo também é algo que existe e é regido por protocolos, em que os hosts, tanto o de origem como o de destino, têm mecanismos de controle de fluxo que, nomeadamente, negociam a temporização correta de forma a garantir que não vão usar o meio físico quando ele está substancialmente carregado, e também eles certificam-se que tudo o que era suposto ser recebido foi de facto recebido. O controle de fluxo pode ser feito usando 2 técnicas que têm aqui os nomes para vocês poderão explorar aqui um bocadinho mais, que é o stop and wait, que é o parar e ficar à espera para enviar, ou então as sliding windows, que é ajustar o tamanho da janela de envio, portanto, enviar mais ou menos dados em função da disponibilidade ou não do meio físico. Isto é algo que é negociado entre a origem e o destino, e quem rege isto são também os protocolos. Portanto, há protocolos que efetivamente têm na sua implementação a forma de fazer este controle do fluxo. E depois o limite de tempo de resposta, em que também existem regras que especificam quanto tempo é que uma origem fica à espera de uma resposta do destino, para perceber se realmente os dados chegaram ou não chegaram, que é conhecido como os acknowledgement, e portanto eu envio, fico à espera de um acknowledge. Se eu não o recebo ao fim do meu temporizador do limite de resposta ser expirado, eu assumo que não recebeu, então eu vou retransmitir. Opções de entrega das mensagens. Aqui tem a ver essencialmente com a forma como nós podemos comunicar e a forma como as mensagens podem ser enviadas. Então existem essencialmente 3 formas de comunicação. Portanto, as mensagens podem ser enviadas de forma unicast, que são aquelas que são as mais comuns, que são as mensagens que nós enviamos de 1 para 1.
em que um host de origem envia dados para um host de destino. Depois existem as mensagens multicast, em que um host envia uma mensagem para múltiplos hosts na rede. E depois existem as mensagens de broadcast, em que um host da rede envia para todos os dispositivos da rede. Pronto, depois vocês, ao longo do curso, nós haveremos de falar mais aqui sobre as mensagens, sobre este tipo de opções de entrega de mensagens, mas aquelas que nós usamos habitualmente são as unicast e outra com a qual nós interagimos bastante sem nos apercebermos são as de broadcast. Quando estudarmos o endereçamento, nós vamos estudar os endereços IP, vamos estudar aquilo que são os endereços da rede e o endereço de broadcast da própria rede. Portanto, ou seja, no espaço de endereçamento disponível numa rede há sempre dois endereços que não são utilizados, que é o primeiro e o último. O primeiro que é o endereço da rede, que é o endereço que identifica a rede, e o último que é o endereço de broadcast, que é aquele endereço que é enviado ou que é colocado como destino quando eu quero que os dados que eu vou enviar para a rede sejam distribuídos por todos os hosts da rede. Por exemplo, quando nós ligamos o nosso computador à rede, a primeira coisa que acontece é o nosso computador, se tiver o IP automático, ele vai fazer um DHCP request. Portanto, ele vai perguntar se alguém na rede tem DHCP. Ora, ele não sabe quem é que está na rede. Então, o que é que ele faz? Normalmente, ele envia para um broadcast global, envia uma mensagem de broadcast para todos os dispositivos da rede e são eles que depois vão responder dizendo eu não tenho, até que alguém responde dizendo que tem e depois passa a haver uma comunicação em unicast, porque aí o pedido já é feito diretamente a esse equipamento. Ora bem, protocolos e padrões de rede. Como é que os protocolos e os padrões de rede são desenvolvidos? Quem é que é responsável por eles? Como é que eles aparecem? É algo que é fundamental nós conhecermos. Mas principalmente, como é que funcionam então os protocolos? Então, as comunicações são regidas por um conjunto de protocolos que funcionam todos em conjunto. Isto porquê? Porque desta forma, eu tenho protocolos para cada um dos passos intermédios da comunicação. Em vez de ter um protocolo que controla toda a fase de comunicação, eu tenho um conjunto de protocolos que trabalham em parceria, digamos assim, num modelo de camadas, que é como está aqui neste exemplo, em que nós temos a camada conteúdo, cá em cima, como vocês poderão ver, esta camada conteúdo é responsável pelo conteúdo que eu quero transmitir. Depois tenho uma camada com as regras que estabelecem qual é o idioma que vamos usar, se eu tenho que aguardar a vez ou não, e para eu avisar quando terminamos a conversa, e depois a camada física, que é aquela que transmite verdadeiramente os dados. E nas redes é basicamente um modelo muito semelhante a este que nós vamos ver em funcionamento e vamos estudá-lo. Então, os protocolos de rede, no fundo, eles definem o formato e este conjunto de regras para a troca de mensagens entre dispositivos. E estão aqui 3 exemplos de protocolos que nós utilizamos toda a vez que navegamos na internet. HTTP, Hypertext Transfer Protocol, portanto, o protocolo que nós usamos nos browsers para navegar na internet. O Transmission Control Protocol, que é o TCP, portanto, é o protocolo de transporte confiável dos dados. É o que faz com que, por exemplo, quando usamos o HTTP, a página chegue sempre completa, portanto, a página não chega aos bocados. E ainda o Internet Protocol, que é o IP, em que é o protocolo que é responsável pelo endereçamento lógico dos dispositivos na rede. Sem o IP, nós não conseguíamos estar na rede porque os nossos equipamentos não conseguiam estar identificados com um endereço único. Então, no fundo, o que nós temos é algo semelhante ao que está aqui neste desenho, em que temos alguém que está a navegar na internet, vai enviar vai enviar um pedido à rede através de um cabeçalho IPv4. Ele chega aqui ao primeiro router, ele vai encaminhar aqueles dados porque ele entende o cabeçalho IPv4, porque eles ambos implementam o protocolo IP. Estes routers, os outros routers também,
e o servidor aceita a mensagem porque ele também entende o IP. No fundo, todos os equipamentos na rede usam os mesmos protocolos e, por isso, a forma de comunicação é toda a mesma e os equipamentos, ao longo do caminho que os dados têm que fazer, falam todos, digamos que, a mesma língua e, portanto, todos eles estão à espera de encontrar um conjunto de informações que permitem aos dados ir saltando de redes em redes até chegar ao destino. E isso é feito graças aos protocolos. Então, neste exemplo que nós vimos anteriormente, nós temos um cliente web que está num computador a navegar na internet e ele vai fazer um pedido a um servidor web. Ou seja, imaginando o site da Cisco, eu abri o meu browser e acedi ao endereço cisco.com ou netacad.com. Então o que é que vai acontecer? Quem é responsável pela primeira parte da comunicação, em termos dos protocolos, e falando aqui dos protocolos mais simples, é o HTTP. Porquê? Porque é com o protocolo HTTP que eu vou interagir através de uma aplicação que é o browser. Então, eu no browser, quando escrevo lá em cima www.cisco.com, eu não escrevo o que está antes, mas que está lá visível, que é o HTTP //, porque eu estou a invocar aquele protocolo. Então, este protocolo estipula o quê? Estipula a comunicação do browser com o servidor web e com depois o recebimento da página e o mostrar da página. Mas ele também implementa que esta comunicação é uma comunicação confiável. Então, ele precisa que haja garantia de entrega e é por isso que o protocolo de transporte associado ao meu pedido e à recepção dos meus dados é o TCP, o Transport Control Protocol, que faz ou o Transmission Control Protocol, que faz o quê? Basicamente é responsável por garantir que todos os dados que são enviados são recebidos e, se falhar algum, qual é o dado que está em falta para ser retransmitido. Depois, como é que aquela informação, o meu pedido e depois a respectiva resposta conseguem ir e voltar? Porque eu uso um protocolo que é o IP para endereçar ao destino. E por fim, eu tenho ainda o protocolo Ethernet, que é o que estipula a forma como os dados depois são convertidos e enviados através do meio físico da rede. Então, este modelo digamos que interligado por camadas, é chamado uma pilha de protocolos e basicamente introduz um conceito que nós vamos ver a seguir, que é o conceito do modelo de comunicação em camadas e que nós vamos ver mais em detalhe lá mais à frente. Já devem ter ouvido falar no TCP/IP. O TCP/IP é precisamente este conjunto de protocolos, portanto, é basicamente um modelo de comunicação fundamental, ou que está na base da comunicação em rede, que é o modelo OSI, mas que concentra algumas das camadas do modelo OSI em menos camadas e que nos facilitam muito a forma de perceber as redes. Então, de cima para baixo, nós temos a camada aplicação do modelo TCP/IP, que é responsável, ou melhor, que é a camada onde são implementados os protocolos com os quais nós interagimos de forma mais direta, portanto, normalmente através de aplicações. São eles o protocolo HTTP para a navegação na internet, o protocolo DNS, o DHCP, o FTP, o POP, o IMAP, o SMTP dos mails. Depois temos uma camada de transporte. Na camada de transporte nós só temos dois protocolos com os quais nós interagimos em termos de TCP/IP. Não estou a falar aqui de, digamos que de modelos de protocolos ou de suítes de protocolos que são proprietários, como é o caso do AppleTalk, o Novel Netware e o ISO. Portanto, estou a falar-vos apenas do TCP/IP. Na camada de transporte do TCP/IP, nós operamos apenas com dois protocolos, o TCP e o UDP. O TCP para garantir confiabilidade e o UDP mais orientado à transmissão, sem se preocupar muito com retransmissões e, portanto, com um baixo overhead. Também vamos ver mais à frente o que é isto. Depois temos uma camada de internet, que é a camada responsável pelo endereçamento, onde nós implementamos o IPv4 e o IPv6.
E por fim, o acesso à rede, que é uma camada que é responsável exclusivamente pela forma como nós endereçamos fisicamente os nossos dados e como é que os dados depois são transformados ou convertidos para serem trafegados no meio físico. Ora bem, quem é que desenvolveu o TCP/IP? O TCP/IP foi desenvolvido pelo Advanced Research Projects Agency Network, portanto, que hoje que foi quem deu origem à internet, portanto, foi a ARPANET, que foi fundada pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos nos anos 70, quer dizer, anos 60, e depois com os primeiros as primeiras evoluções a serem feitas, ou os primeiros grandes milestones ali perto dos anos 70. Então, é a ARPANET uma das responsáveis pelo desenvolvimento do TCP/IP, mas existem outras, como nós vamos ver lá mais à frente. O que é importante que vocês vão começando a conhecer? Há alguns protocolos que são implementados e há uma atividade interativa muito gira para vocês conseguirem identificar que protocolos, os protocolos mais comuns que são implementados em cada uma destas camadas. E a atividade basicamente resume-se ao que está aqui à frente, e que, falando aqui um bocadinho sobre cada um deles, ou aqueles que são os fundamentais, nós temos, ao nível da camada aplicação, protocolos que vocês, se calhar alguns vocês conhecem, outros poderão não conhecer tão bem, mas que vocês interagem com eles diariamente, como é o caso do DNS, que é o responsável pelos nomes, o que permite que nós possamos escrever o nome de um site e não o seu endereço IP para aceder a ele. Temos aqui o BOOTP e o DHCP, que são protocolos responsáveis pela configuração dos hosts e pelas solicitações de pedidos de IP e atribuições de IP. Protocolos relacionados com o e-mail, o SMTP, o POP e o IMAP. O SMTP para envio de dados a partir de um cliente de correio, o POP para a transferência de mensagens para um cliente de correio e o IMAP para fazer o envio e a recepção num cliente de correio em espelho com o servidor. Depois, transferência de ficheiros, o FTP e o TFTP, e ainda um protocolo da camada aplicação que nós usamos muito para navegação na web, que é o HTTP. Depois, a camada transporte. A camada transporte também tem dois protocolos que já falei há pouco, o protocolo UDP e o protocolo TCP. O TCP garante confiabilidade, tem mecanismos para perceber se falta algum pacote, se tudo o que era suposto ser entregue já foi, se não foi, qual foi o pacote que não foi e pede para ser retransmitido. Tem mecanismos que garantem a confiabilidade da ligação e só quando há garantia que o destino está lá é que é estabelecida a ligação. O UDP não faz nada disto. O UDP é envia e o que chegar chegou e o que não chegar não chegou. Porquê é que é importante o UDP? Porque em determinados tipos de comunicação nós temos mesmo que usar o UDP. Imaginem só este cenário. Eu vou enviar um e-mail. Eu vou enviar um e-mail com um ficheiro anexo. Não é suposto o ficheiro chegar lá só uma parte dele, é suposto o ficheiro chegar lá todo por inteiro. Como é que eu consigo garantir que o ficheiro chega lá? Usando mecanismos de verificação se os dados todos que são enviados foram recebidos. Ou seja, eu uso um protocolo que é o TCP para garantir que os ficheiros que são enviados também são recebidos. Mas não sou eu que decido isto. A própria comunicação por e-mail é uma comunicação que é confiável. Portanto, os próprios protocolos do e-mail, quando o processo de envio é feito, portanto, os dados são encapsulados na camada de transporte usando protocolos confiáveis. Agora, se eu tiver a ver, por exemplo, uma transmissão de vídeo ao vivo, por exemplo, de um jogo de futebol ou de um outro evento esportivo qualquer, imaginando um jogo de futebol, se eu usasse um protocolo TCP em que há garantia de entrega de todos os dados que circulam na rede, eu muito provavelmente começava a ver os primeiros segundos do jogo em direto e acabava a ver o jogo em diferido. Porquê? Porque, como o objetivo era entregar os dados todos corretos e pela ordem certa, eu ia ter muitas paragens ao longo da transmissão. Para quê? Para garantir que todos aqueles momentos em que há latência na rede e que há algum congestionamento na rede, os dados não chegaram todos ao destino, e o que aconteceu foi que eu tive que voltar atrás para poder mostrar os dados todos corretos e todos certinhos. Resultado disto, eu começo a ver um jogo em direto e vou acabar a ver o jogo em diferido. O UDP não faz isto. O UDP envia e o destino recebe
e vai mostrando pela ordem que recebe. Por isso, muitas vezes nas transmissões ao vivo, nós vemos saltos. Por exemplo, o guarda-redes vai bater a bola e no frame seguinte já a bola está na área adversária. Porquê? Porque houve ali um conjunto de dados que se perderam pelo caminho, mas a transmissão foi em contínuo. Por exemplo, no VoIP, o Voice over IP, portanto, os telefones VoIP também usam o UDP. Porquê? Porque o objetivo é enviar, porque se vamos estar à espera de receber os dados todos certinhos no destino, o que acontecia era, quando nós falamos por um telefone VoIP, a nossa voz é digitalizada e é esse fecheiro de digitalização que é enviado ao destino. Agora vocês imaginem o que é chegar ao destino, era uma conversa de loucos. Porquê? Porque quando o destino estava a receber a minha primeira pergunta, já eu estava farto de estar à espera e já tinha feito mais 2 ou 3 perguntas. Então, quando a pessoa me estava a responder à primeira pergunta, era no momento em que eu já lhe estava a fazer a terceira pergunta. E depois era uma conversa de malucos. Então, o que acontece é, nesses casos em particular, em que o objetivo é o envio o mais rápido possível, e se houver falhas na voz, há ali um ligeiro salto, mas não se perde o sentido da conversa, então aí nós usamos o UDP. Depois, dentro da camada internet, nós temos aqui um conjunto de protocolos. Aqui interessa-nos essencialmente o IP, que é o protocolo de endereçamento. Temos também o ICMP, que é o protocolo responsável por um comando que nós usamos muito, que é o ping, que é para teste de conectividade. Depois temos o NAT. O NAT é o que faz com que haja a possibilidade de um endereço IP público a representar mais do que um equipamento para dentro da sua rede. Portanto, o NAT foi desenvolvido principalmente com o objetivo de resolver o problema da limitação do endereçamento IPv4 e, portanto, o NAT é implementado ao nível da camada de internet. Pronto, para quem não nos interessa muito, nós não vamos falar muito sobre NAT, mas se quiserem colocar o NAT no modelo TCP/IP, é na camada de internet que ele se localiza. E depois ainda temos 2 protocolos de routing, que é o OSPF, que é o Open Shortest Path First, e ainda o EIGRP, que é o Enhanced Interior Gateway Routing Protocol, que é um protocolo, são protocolos de routing, são protocolos responsáveis pela definição de rotas entre redes para o tráfego dos dados. Depois ainda temos a camada de acesso à rede, onde temos protocolos como o ARP, o PPP, o Ethernet, os drivers da placa de rede, que são implementados, portanto, são protocolos que são implementados aqui ao nível da camada de acesso à rede, em que temos como destaque o MAC address e depois toda a parte da cabelagem física. Este é a suite do protocolo TCP/IP. Estes são os protocolos que vocês, pelo menos os que estão aqui na linha de cima, na parte da aplicação, da camada da aplicação, é interessante que vocês leiam um bocadinho sobre eles, porque eles são sem dúvida nenhuma, os protocolos que estão aqui são os fundamentais. Tirando aqui o BOOTP, são todos muito interessantes de se conhecer como é que funcionam e para que é que eles servem. Aqui na transferência de ficheiros, hoje em dia, com a utilização das clouds, já não se usa muito o FTP para esta transferência. Ora bem, o processo de comunicação pelo TCP/IP. Então, reparem, o que é que acontece? Quando nós enviamos os dados, e aqui vamos começar por ver a resposta do servidor a uma solicitação, reparem, o servidor tem que enviar uma página. Essa página tem um conjunto de dados muito grandes. Esses dados são divididos para circularem na rede e para que não haja congestionamento. Cada um destes pedaços é enviado à vez. E reparem, o que nós temos aqui é o que acontece a cada um destes pedaços. Então, reparem, a esses dados é-lhes acrescentado um cabeçalho de transporte, ou seja, informações relacionadas com o transporte, se é TCP ou se é UDP. Se for TCP, todas as informações que vão associadas ao TCP, portanto, associadas ao transporte, vão neste cabeçalho. Quando os dados recebem o cabeçalho TCP, nós dizemos que já não estamos perante os nossos dados, estamos perante um segmento TCP. Segmento é o nome do Protocol Data Unit, que é o PDU, da camada transporte. Portanto, quando nós aos nossos dados acrescentamos informações de transporte, sejam elas quais forem, depois havemos de ver mais à frente no curso, nós chamamos-lhe um segmento TCP. Depois nós o que é que fazemos? Pegamos no segmento TCP, que já tem os nossos dados mais
as informações do TCP e acrescentamos-lhe informações sobre o endereçamento IP. Então aí a nossa PDU, o nosso Protocol Data Unit, portanto a nossa unidade de dados do protocolo, deixa de se chamar um segmento e passou a chamar-se um pacote IP. O pacote IP é o segmento TCP encapsulado com o pacote IP, ou melhor, com os dados de IP, ou então são os nossos dados com as informações de transporte e com as informações de endereçamento IP. Por fim, pegamos no nosso pacote IP e vamos acrescentar-lhe as informações relacionadas com a última camada, que é o Ethernet, camada de rede, e é colocada aqui uma cauda. Então os nossos dados são fechados. Ao serem fechados, passou a chamar-se frame. E é este o frame que vai ser enviado pela rede. Portanto, o que acontece aqui basicamente é isto que aqui está é o frame que depois vai ser convertido em bits e depois os bits são convertidos em sinais que conseguem trafegar nos cabos. Tem uma animação no NetAcad para ver que também é muito interessante. Ao chegar ao destino, o que é que acontece? Os dados são interpretados pela forma inversa. Primeiro é retirado o frame Ethernet, é lido o cabeçalho Ethernet para verificar se o MAC address de destino realmente corresponde ao MAC address do meu computador. Se for, muito bem. O que é que ele faz? Limpa estas informações e a seguir vai analisar o quê? Deixou de ter um frame Ethernet, passou a ter um pacote IP. Vai analisar o cabeçalho IP. O que é que o cabeçalho IP tem? Só depois vamos estudar isto mais à frente, mas só para perceberem. Tem o endereço IP de origem e o endereço IP de destino. Vou verificar se o IP é deste meu computador. É? Perfeito. Vou desencapsulá-lo e vou ficar com os meus dados e o meu protocolo de transporte. Ou seja, tenho o meu segmento TCP. No segmento TCP, o que é que eu faço? Vou olhar para o cabeçalho TCP e vou verificar se estes meus dados pertencem a uma sequência de dados. Se sim, qual é que é o número de chegada, qual é que é o número de ordem dele, algumas verificações que são feitas. Ok, está cá, está tudo certo, eu tenho mesmo que ficar com ele. Então, o que é que eu faço? Retiro o cabeçalho TCP e fico apenas com os meus dados e passo os meus dados à aplicação. Chego ao primeiro, chego ao segundo, chego ao terceiro, chego ao quarto, remonta tudo e ficam o meu fecheiro completo. Basicamente é assim que funciona em termos de comunicação pelo TCP/IP. Ora bem, esta comunicação é regida por um conjunto de entidades que fazem com que a internet e as redes sejam universais e tendencialmente universais e que sejam o mais ligadas possível, portanto, e acessíveis a toda a gente. A vantagem que a utilização dos padrões abertos tem comparativamente a outro tipo de desenvolvimento, nomeadamente desenvolvimentos proprietários, é que todas as empresas produzem equipamentos, aplicações e desenvolvem a tecnologia de forma a que a interoperabilidade seja a palavra-chave. E, portanto, o que é que isto faz? Faz com que cada vez existam mais equipamentos, melhores equipamentos e cada vez as redes são melhores. Dentro destes todos, alguns podem ser destacados, os que desenvolvem padrões para a internet, como é o caso da ISOC, que promove o desenvolvimento e a evolução da internet em todo o mundo, sempre através de padrões abertos. O Internet Architecture Board, que faz a gestão e o desenvolvimento de standards da internet. A Internet and Engineering Task Force, que mantém, atualiza e desenvolve o TCP/IP. Depois, dentro do IETF, ainda há o IRTF, que é o Research Task Force, que é o departamento que basicamente estuda para onde é que nós caminhamos e o que é que vamos precisar no futuro e faz-se experiências e testes para perceber o que é que podemos, para onde é que nós podemos evoluir. E depois temos duas entidades, que é o ICANN e a IANA, em que basicamente às vezes é difícil distinguir um bocadinho aquilo que eles fazem, mas basicamente está relacionado com toda a parte da atribuição de endereçamentos IP, nomes de domínios, o número das portas dos protocolos. São feitos pelo ICANN e pela IANA.
Depois ainda existe empresas de standards de eletrónica, como é o caso do Institute of Electrical and Electronics Engineers, que é o IEEE, que está dedicado aqui à inovação tecnológica e à definição de padrões dentro das áreas da eletricidade e da eletrónica, onde as redes estão incluídas. Depois a Aliança das Indústrias Eletrónicas, que está relacionado com a parte da cabelagem elétrica, conectores, bastidores, são eles que são que estão na base do desenvolvimento com a TIA, com a Telecommunications Industry Association, dos padrões dos cabos de rede, e depois ainda existe a ITU, que também tem aqui uma importância grande na parte do IPTV, banda larga, e a parte de vídeo através do cabo, de cabelagens. Reparem que a TIA e a IA, portanto, estas duas estão relacionadas com o padrão de cravar cabos, porque o próprio padrão adota as siglas TIA e IA. Ok? Há um laboratório muito interessante, isto é giro de se fazer com os alunos, que é para aqui uma reflexão sobre estes padrões e a importância da internet funcionar com padrões abertos. Agora vamos falar sobre o modelo de camadas. Ora bem, há um modelo que vocês deverão conhecer, que é o modelo OSI, que é o modelo de intercomunicação de redes. A principal vantagem de se trabalharem com o modelo de camadas é que as camadas podem ser desenvolvidas e aquilo que é desenvolvido em cada uma das camadas é independente dos demais, porque cada camada ocupa-se de uma parte da comunicação. E os dados e as informações que circulam ou para cima ou para baixo vão se mantendo inalteradas, e é isto que faz com que nós usamos cabos de cobre para fazer a comunicação dos dados, passamos a usar cabos de fibra óptica e ondas de rádio, e as aplicações continuam a ser as mesmas. Porquê? Porque a camada aplicação, que é onde operam os protocolos responsáveis pelas aplicações, que normalmente essas aplicações são a origem ou o destino dos dados, são independentes das demais camadas. Ou seja, eu mexo na camada física e desenvolvo novos padrões de comunicação, novas formas de comunicar, e as minhas aplicações permanecem inalteradas. Porquê? Porque cada camada tem as suas próprias especificidades e, basicamente, ela é responsável por comunicar-se com as demais e interagir com as demais, mas preocupar-se essencialmente com a sua implementação e com o seu funcionamento. E então aqui nós temos a transposição do modelo OSI para o modelo TCP/IP. Então, no modelo OSI nós temos as três camadas superiores, que são a camada aplicação, apresentação e sessão, que no modelo TCP/IP é representada apenas por uma única camada, que é a camada aplicação. A camada de transporte do modelo OSI é exatamente a mesma camada do modelo TCP/IP, assim como a camada de rede. Simplesmente no TCP/IP a camada de rede dá pelo nome de internet. Por fim, a camada de ligação de dados, enlace de dados e a camada física é a chamada camada Ethernet ou de acesso à rede do modelo TCP/IP. Os MAC addresses que são implementados na camada ligação de dados ou enlace de dados são implementados na camada acesso à rede. Simplesmente, a forma de nós entendermos a rede pelo modelo TCP/IP é um modelo condensado e que nos permite entender mais facilmente o funcionamento das redes. Ora bem, no caso do modelo OSI, em que em detalhe nós temos digamos que temos todos os passos intermédios desde que nós enviamos algo até que o recebemos. Então, a camada aplicação, como eu disse há pouco, é a origem e o destino da comunicação. Portanto, é a camada aplicação que faz um pedido à rede e esse pedido, ao chegar ao destino, é a camada aplicação que é entregue. Depois, a camada apresentação é uma camada que basicamente especifica a apresentação dos dados, portanto, é a representação comum dos dados. A camada sessão, que é a camada que fornece serviços para gerir a troca dos dados. A camada transporte,
que basicamente faz com que seja possível segmentar, reagrupar, verificar se os dados chegaram todos ao destino. A camada de rede, que faz com que haja o endereçamento lógico dos dispositivos, portanto, endereço IP de origem, endereço IP de destino. É a camada 3 que é responsável pelos IPs, pela atribuição dos IPs a cada um dos pedaços que vai circular na rede. A camada enlace de dados, que é a camada que é responsável pelo endereçamento físico, portanto, com os MAC addresses, portanto, é aquela camada que normalmente é lida por todos os dispositivos da rede por onde o equipamento passa e por onde os dados passam, ou por todos os equipamentos por onde aqueles dados passam, porque todos eles têm a capacidade de ler até à camada 2, ao layer 2, onde está o MAC address, para perceber se eles são o destino ou não. E depois a camada física, que é a camada mais baixa do modelo OSI e que especifica basicamente os meios de comunicação, portanto, sejam eles elétricos, de luz ou de ondas de rádio. Então reparem que os dados, quando são enviados, passam por esta sequência neste sentido, e quando são recebidos, passam pela sequência contrária. E por isso eu disse que eles têm origem na aplicação e têm como destino a aplicação. Portanto, a camada da aplicação é a origem e o destino dos dados numa comunicação. E depois temos o modelo TCP/IP, que foi criado nos anos 70, e que é muito mais simples de ser entendido. A camada aplicação, que junta as 3 primeiras camadas do modelo OSI, camada aplicação, apresentação e sessão, é apenas representada por uma única camada. A camada de transporte, que é a mesma do modelo OSI e tem a mesma funcionalidade e o mesmo nome. A camada de internet, que é a camada de rede do modelo OSI, tem exatamente o mesmo nome, tem exatamente a mesma função, que é endereçamento IP. E depois a camada de acesso à rede, que representa a camada de enlace de dados, e a camada física do modelo OSI, que é responsável essencialmente pelos MAC addresses, pela atribuição dos MAC addresses e a leitura dos MAC addresses, e a parte do meio físico da conversão em bits, e depois nos padrões de tráfego no meio físico, impulsos de luz, impulsos elétricos ou ondas de rádio. Então, recapitulando, nós temos um modelo completo de comunicação OSI e temos um modelo em estudo, que é o modelo TCP/IP, em que temos um modelo muito mais condensado no TCP/IP. Condensa em 4 camadas aquilo que no modelo OSI são 7. Depois, há aqui um laboratório, um packet tracer muito giro para vocês fazerem, que mostra aqui um bocadinho o TCP/IP e o modelo OSI em ação. Portanto, vocês vão examinar o interior dos dados que circulam na rede, e é muito interessante de fazer para perceber. E agora vamos ver como é que os dados são transferidos na rede. Então, as redes usam um mecanismo chamado multiplexação. Portanto, eles usam um método que é a segmentação. Portanto, os dados são segmentados, e são segmentados precisamente para que não haja uma quantidade anormal de dados a sair de um host e a entupir a rede. Portanto, eles são segmentados, e eles, como são segmentados, eles, quando são enviados, eles não, portanto, o meio físico não fica ocupado apenas com uma comunicação. E é por isso que é importante que, por exemplo, na camada de transporte existam umas informações que permitem rotular qual é a ordem, ou qual é o número de ordem daquele segmento ou daquele fragmento, para depois, quando chegar ao destino, ele poder ser remontado. Para que aconteça o que está aqui nesta imagem. O que vocês estão a ver aqui nesta imagem é aquilo que se chama a multiplexação. A multiplexação é o que faz com que a rede, o meio físico da rede, seja utilizado por todos os utilizadores da rede, em que, em vez de o host aqui, o host de cima, estar a enviar e a rede toda ter que esperar que todos estes segmentos que aqui estão cheguem ao destino, não. O que acontece é que, à vez, eles vão usando o meio físico para ir trafegando uma parte de cada um. Isto chama-se a multiplexação. É a possibilidade de eu ter múltiplos pedaços de comunicações diferentes a usarem o meio físico ao mesmo tempo. Então, como são partes muito, muito pequenas, o tráfego é muito rápido e toda a gente está a usar o meio físico ao mesmo tempo. É um bocado a mesma ideia de, vocês imaginem que vocês estão a descarregar 3 barcos num porto, num porto por exemplo, no Porto de Lisboa, vocês têm 3 barcos para descarregar ao mesmo tempo. E vocês precisam de entregar
por acaso a mercadoria é toda entregue no mesmo sítio, por exemplo, no Parque das Nações, imaginando. Ora, se não existisse, se pensarmos o que é a multiplexação, é o quê? É ir enchendo caminhões de cada um dos 3 barcos, identificar o material que vai em cima dos caminhões e enviar os caminhões todos ao mesmo tempo. Ora, nós estamos a usar a mesma avenida para chegar ao Parque das Nações, mas estamos a enviar o conteúdo dos 3 barcos ao mesmo tempo, todos misturados. Portanto, os dados, desde que os caminhões vão perfeitamente bem identificados e, como está aqui escrito neste slide, bem rotulados, quando chegam ao destino consegue-se perceber perfeitamente quais são a mercadoria que veio do barco 1, do barco 2 e do barco 3. E aqui nós estamos a usar um mecanismo de multiplexação. Se nós não usássemos multiplexação neste exemplo do porto e dos caminhões, o que é que ia acontecer? Tínhamos de descarregar primeiro o barco 1, carregar os caminhões todos com o material do barco 1 e levar os caminhões todos para lá. E enquanto isto, o barco 2 podia já estar prontinho a ser descarregado, os caminhões já podiam estar todos preparados, mas não podia usar a estrada porque ainda estava a ser transportado a mercadoria do barco 1. E depois temos aqui um problema que é, e se o barco 1 fosse muito maior que o barco 2 e o barco 3? Então, se eu usar a multiplexação, se calhar os 4 ou 5 caminhões do barco 2 e os 4 ou 5 caminhões do barco 3 vão ali no meio dos primeiros 4 ou 5 caminhões do barco 1 e ao fim de 6 ou 7 caminhões do barco 1 eu já tenho o barco 2 e o barco 3 perfeitamente vazios com a mercadoria toda entregue. Ao passo que, se eu não usasse este mecanismo de multiplexação, o que acontecia era que o barco 2 e o barco 3 ficavam à espera que os 50 caminhões do barco 1 fossem entregues para depois poderem ser distribuídos. Não faz qualquer sentido. E por isso as redes usam muito este mecanismo de multiplexação. Ora bem, tal como eu disse há pouco, à medida que os dados vão sendo passados ao longo deste processo de encapsulamento, os dados vão adquirindo nomes diferentes. Portanto, o nome que se dá são as PDUs, Protocol Data Units, ou unidade de dados do protocolo, e que, reparem aqui, eu tenho os meus dados de e-mail, são partidos em 3, e a cada um destes pedaços é colocado um cabeçalho de transporte, aí nós chamamos de segmento. A este cabeçalho de transporte com os dados é-lhe aplicado um cabeçalho de rede, chamamos de pacote. Depois, a este pacote, nós acrescentamos um cabeçalho de frame e uma cauda do frame, um trailer, e chamamos de frame. E, por fim, são convertidos em bits e em sinais para serem trafegados no cabo. Portanto, estas PDUs são os nomes que os nossos pedaços de dados vão adquirindo à medida que vão recebendo estas múltiplas informações. E reparem que estes cabeçalhos que aqui estão, são cabeçalhos que vão acrescentando dados ou informações aos nossos dados. Portanto, em muitas circunstâncias, nós temos que contar com a quantidade de dados que vão para além dos nossos dados. É isto que nós chamamos de overhead. O overhead dos dados é, basicamente, toda a quantidade de informação que circula na rede e que não são propriamente os nossos dados. Ou seja, isto é tudo o que circula na rede, em que tudo isto que aqui está são informações que vão para além dos nossos dados, e é isto que nós chamamos o overhead. Ok? Depois, é evidente, um cabeçalho de transporte, se for TCP, é muito maior do que se for UDP, porque o TCP tem um conjunto de informações que garantem a confiabilidade, garantem a remontagem dos dados pela ordem certa, algo que o UDP não tem. Portanto, o tamanho de um cabeçalho UDP é muito mais pequeno que um cabeçalho TCP. Ora bem, aqui temos novamente o exemplo do encapsulamento, e aqui nós temos basicamente, como eu disse há pouco, o modelo TCP/IP ser implementado de cima para baixo, em que nós temos os dados, aos dados acrescentamos um cabeçalho TCP, chamamos a isto um segmento, ao segmento acrescentamos os dados de IP e chamamos a isto um pacote, e ao pacote adicionamos os dados da rede, portanto endereço, MAC address, e informações relativas à conversão dos bits e aos sinais elétricos de luz ou de radiofrequência, e é isso que nós chamamos o frame, que é o que vai circular na rede. Ao chegar ao destino, acontece o processo contrário, como eu disse há pouco, o desencapsulamento, em que nós vamos lendo, vamos confirmando, ok, leio o Ethernet, vejo que é o meu MAC address, check, vejo que o IP destino é o meu IP, check, verifico que se existem pacotes a serem entregues ou a serem reenviados, check, passo os dados à aplicação e consigo ver aquilo que acabei
de receber. É o processo inverso do encapsulamento, é o desencapsulamento. Endereços de rede. E agora aqui é muito importante que vocês percebam que quando nós comunicamos na rede, nós usamos dois níveis de endereçamento. Nós usamos o endereçamento lógico e usamos o endereçamento físico. Qual é a diferença do endereçamento lógico para o endereçamento físico? Então, o endereçamento lógico é basicamente o endereço responsável pela identificação do equipamento de origem e o equipamento de destino. E qual é que é o endereço lógico? É o endereço IP. Portanto, quando nós falamos que aplicamos a um pacote IP os endereçamentos lógicos, nós aplicamos-lhes os IPs. Na camada, portanto, quando nós temos um pacote IP e ao pacote IP nós acrescentamos as informações da camada de rede, portanto, a camada mais interna, mais abaixo, nós acrescentamos os MAC addresses. Qual é a diferença entre eu ter os MAC addresses e os IPs? Qual é que será esta diferença? A diferença é só uma. É que o endereço IP identifica o equipamento de destino, o MAC address identifica-me o equipamento o próximo equipamento para o qual eu vou enviar os meus dados. Ou seja, na comunicação dentro da rede local, dentro do link local onde eu estou, os dados que são ou que fazem sentido ser utilizados são os MAC addresses. Ou seja, imaginando este exemplo que eu tenho aqui, que é o exemplo desta origem que está aqui para este destino. Então reparem, o que é que o meu computador sabe? O meu computador sabe que o destino não está na mesma rede que ele próprio. Então, o que é que ele vai fazer? Quando ele encapsular no IP, ele vai fazer isto. IP de origem é o seu IP, IP de destino é o IP do servidor. O que é que vai acontecer a este dito pacote IP? Este pacote IP vai ter que ainda ser, portanto, ele é um pacote, ainda vai ter que ser transformado em frame para depois ser convertido em bits e depois circular no cabo. Então, o que é que vai acontecer? Reparem, o pacote IP era o que nós tínhamos aqui, IP de origem e IP de destino, correto? E reparem o que é que vai acontecer. Vai ser colocado aqui a indicação do MAC address de origem, de destino, e o MAC address de origem. Ou seja, os nossos frames, quando nós temos um pacote IP, o nosso pacote IP tem o IP de origem e o IP de destino. E a seguir ele vai ser encapsulado com os MAC addresses. E é aqui que reside uma regra muito importante, que é, os MAC addresses são sempre os MAC addresses da primeira comunicação que vai ser feita, ou seja, da comunicação mais próxima que vai ser feita. Como assim? O que é que vai acontecer nesta comunicação que nós estamos a ver aqui? Facilmente o meu computador percebe, por algo que nós vamos ver depois mais à frente no outro capítulo, que estes dois equipamentos estão em redes diferentes. Ou seja, eu estou numa rede onde tenho um router, não faço ideia do que há para lá deste router, porque eu não tenho conhecimento disto. O que eu sei é que o meu computador está nesta rede aqui, e o que eu sei também é que o IP do meu computador é a origem e o meu destino é algo que sai para fora da minha rede. E então o que é que eu sei? Eu sei que a minha rede tem um router, que é o meu gateway, e é a esse router, a esse gateway, que eu vou dar o meu destino. E então reparem, o que é que vai acontecer? Eu tenho, o meu pacote IP vai ser sempre o mesmo ao longo de todo este processo. Reparem, é roxo e está aqui sempre representado a roxo. Porquê? Porque o endereço IP de origem e o endereço IP de destino nunca mudam ao longo da comunicação. Então reparem o que vai acontecer. Primeira comunicação, por isso disse há pouco, é sempre pela primeira comunicação. O que é que o meu computador sabe? O meu computador sabe que o IP de origem e destino não estão na mesma rede. Logo, eu, quando endereçar
Quando eu criar o meu frame, o meu cabeçalho do layer 2, portanto do frame, eu vou ter que colocar NIC, que é a Network Interface Card, que é a placa de rede de origem, vou pôr o MAC address do meu computador. E o primeiro MAC address que eu vou colocar como destino é qual? É o do router onde eu estou ligado. Então, o que é que eu estou a fazer basicamente? Eu estou a fazer isto. Eu estou a dizer ao meu computador para enviar os meus dados ao meu router. O que é que o router faz? O router pega nas informações que recebeu, IP de origem e IP de destino, e a primeira coisa que ele faz é, vai ler o cabeçalho de layer 2, ou seja, vai ler os MAC addresses de origem e de destino. O que é que ele reconhece? NIC de origem, foi este PC que enviou. NIC de destino, que é o MAC address de quem? Dele próprio. Ele faz check, ok, isto é mesmo para mim. O que é que ele faz a seguir? Como ele é um router, os routers conseguem ler o layer 3. Os switches, por exemplo, só alguns switches é que conseguem ler layer 3, porque os routers é que fazem leitura layer 3. Então o que é que ele faz? Ele já leu e já percebeu que ele enquanto MAC address era o destino daquele frame, vai ler o IP de origem, ok, muito bem, é deste computador, IP de destino. O IP de destino, reparem que este router está numa rede apenas com este router. Este router não conhece este servidor. Então o que é que o router faz? Ok, eu não consigo alcançar esta rede de destino, por isso tenho que enviar este frame ao meu próprio gateway. Onde é que está o meu próprio gateway? Está aqui. Então o que é que ele fez? Ele desencapsulou estas informações e ele criou um novo cabeçalho layer 2. Com o quê? NIC de origem, ele próprio. NIC de destino, o gateway da sua rede. Olhem aqui, o layer 3 mantém-se igual e o layer 2, que era verde aqui atrás, passou a ser cinzento porque agora tem estas informações aqui. E então o que é que vai acontecer? O processo aconteceu daqui para aqui, vai-se repetir daqui para aqui. O que é que este router que aqui está vai fazer? Em primeiro lugar, vai desencapsular o layer 2, NIC de origem, check, que veio dali, NIC de destino, sou eu próprio. Ótimo, isto é para mim. O que é que vou fazer agora? Agora vou ler IP de origem, vem deste IP de destino. Ok, eu conheço este IP de destino porque ele está na minha rede. Então o que é que ele vai fazer? Vai identificar qual é que é o equipamento de destino, vai verificar qual é o seu MAC address e vai voltar a encapsular o layer 2. Como? NIC de origem, ele próprio, NIC de destino, o PC. O servidor, neste caso, vai chegar ao servidor e o servidor faz o quê? Em primeiro lugar, verifica se o NIC de destino é ele próprio, sou eu, check. NIC de origem veio do router, check. IP de origem é este, IP de destino sou eu, check, e vai receber estas informações. É assim, basicamente, que funciona a comunicação. Ou seja, dentro de cada um dos links internos é sempre por MAC address, é sempre por layer 2, sempre que é para preciso saltar de rede em rede, é sempre pelo layer 3. A identificação da origem e do destino é sempre pelo layer 3, pelos IPs. Ou seja, dentro da mesma rede, usamos os frames Ethernet como fonte de informação, e reparem que este switch só consegue ler os MAC address de origem e destino, os routers conseguem ler os IPs de origem e destino e conseguem desencapsular um layer 2 e voltar a construí-lo. Reparem, neste exemplo de rede que temos aqui, para que estes meus computadores consigam chegar a este servidor aqui da ponta, o que é que eles têm que fazer? Para sair da rede, têm que mandar para este router. Este router não conhece aquele destino, portanto tem que mandar para este. Este não conhece aquele destino, tem que mandar para este. Este é que já conhece o destino e já consegue entregar diretamente. Estas comunicações que são feitas localmente são feitas sempre através de Layer 2, sempre por MAC address. Quando chega ao destino, ou melhor, mas para que essa comunicação seja feita aqui de forma intermediária, ele tem sempre que ler o IP de origem e o IP de destino para perceber se o IP de destino é alcançável por ele ou não, ou se ele tem que passar ao seu gateway. Que é o que temos aqui, numa rede remota, em que é enviado ao router, que é o meu gateway. O router
não conhece a rede destino, envia ao seu gateway. O segundo router não conhece a rede destino, envia ao seu gateway. E só no terceiro router é que aquele IP de destino é conhecido e já é enviado através de MAC address, porque é sempre através de MAC address que são feitas as comunicações dentro dos links locais. Há aqui um laboratório feito com o Wireshark que é muito interessante para vocês instalarem o Wireshark e mexerem um bocadinho no Wireshark, que é um packet sniffer muito, muito interessante de ser utilizado. Tem aqui um laboratório em que vocês vão capturar o conteúdo da ligação do que estão a fazer através de um protocolo, neste caso é o ICMP, que é o protocolo do ping, para ver o conteúdo das mensagens que estão a ser trafegadas, nomeadamente os IPs de origem, IPs de destino, os MAC address de origem e MAC address de destino. É muito interessante de ver e é muito interessante de fazer e abre aqui um bocadinho a perspectiva em relação aqui a todos estes conceitos que agora parecem estar assim um bocadinho misturados e confusos e que nós agora ao longo do curso vamos começar a olhar para eles com mais atenção e com mais detalhe. Espero que tenham aprendido e até ao próximo capítulo.